Então vamos lá, doutores. Espero que todos estejam bem. Desde já desejando boa noite aí aos meus pares, doutora Arthur, doutora Isabela, que está aqui comigo, doutor Ramon, aos advogados aí, doutor Paulo, doutor Rafael e aos demais presentes que não mencionei, a nossa secretária, que está aqui conosco, e com isso abro a pauta de hoje, 10 de 12 de 2024, edital 66-2024. Teremos 6 processos para serem julgados. Pedido de preferência aqui, autos 363, distribuído para a doutora Isabelle, do qual tenho a honra de passar a palavra. Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, doutor Arthur, advogado Paulo, doutor Rafael, da Procuradoria, Ramon e as demais presidentes. Bom, o jogo ocorrido pelo Campeonato Paranaense, Série Ouro, entre as equipes Pato Futsal e CAD Guarapuava. A Procuradoria denuncia na forma do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, do CBJD, e sucessivamente na forma do artigo 250, o atleta Everton dos Santos Querido, da EPD CAD Guarapuava, foi expulso pelo árbitro auxiliar por praticar falta no oponente, consistente em empurrá-lo deliberadamente pelas costas, sem disputa de bola, matando a jogada de contra-ataque da equipe adversária. E pelo artigo 258 do CBJD, com a apresentação do cartão vermelho, o atleta expulso deixou a quadra de jogo, batendo palmas, ironicamente, para a decisão da arbitragem, se dirigindo na sequência ao vestiário. A súmula está anexada nos autos, ocorreu ao recebimento da denúncia de forma tempestiva no dia 28 de novembro. As partes foram citadas por e-mail. O atleta não possuía antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Ana, quem que está presente ali que vai representar o denunciado? Boa noite, senhor. Boa noite, presidente. Sou eu, Paulo. Tudo bem? Tudo bom, doutor? Nós temos uma situação aqui que o pai está presente. Troquei os seus. Doutor, me perdoe não ter perguntado antes, provas a produzir? Apenas as que já se encontram no processo, presidente. Salvo engano, a Procuradoria pediu a exibição do momento da expulsão, então a defesa também gostaria que fosse exibido esse recorte ali da partida. Ok. Ana, então vamos às provas. Numa noite linda, jogando demais o Neguinho. Lá veio o Pato, a bola com o Tom, foi empurrado. Falta marcada, falta para a equipe do Pato, Doni. Falta para a equipe do Pato. Se eu não estou enganado, E cartão vermelho. Vinho tinha cartão amarelo. E recebeu então vermelho agora, o segundo amarelo, vermelho. Correto. Camisa meia dúzia, Vinho, tá expulso, ele aplaude na bronca com a arbitragem. É o Miguel, que é o árbitro 2 da partida. Lembra que ele levou o cartão aqui, que ele veio reclamar por causa daquela confusão? Pode passar de novo, por favor. Tem muito jogo pela frente, numa noite linda, jogando demais o Neguinho. Lá veio o Pato, a bola com o Tom, foi empurrado. Falta marcada, falta para aqui o do Pato, Doni. Doutor Arthur, satisfeito? Satisfeito, presidente. Doutor Ramon, doutor Paulo? Satisfeito, senhor presidente. Igualmente satisfeito, presidente. Perfeito, pode encerrar. Fazendo um favor. Então, doutores, sem mais provas a serem produzidas, passo a palavra ao doutor procurador, doutor Ramon. Boa noite a todos. Na pessoa do senhor presidente, cumprimento todos os demais auditores, integrantes deste colegiado. Cumprimento também o doutor Paulo, brilhante advogado, tenho certeza que fará uma defesa exemplar. A todos os demais presentes que acompanham esse julgamento. No entendimento da Procuradoria, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Temos comprovado que o lance, no que se refere ao primeiro fato da denúncia, foi uma ação pelas costas do adversário, impedindo
um lance promissor, portanto, plenamente configurado. Até acredito que, se fosse só essa conduta, o atleta também não teria sido denunciado, né? Tal, possível, se fosse eu, o procurador que recebesse a denúncia, até nem denunciaria, porque se trata de dupla advertência, mas, de fato, a conduta, ela foi configurada. E a reclamação, né, assintosa, ela é iminente, né? Ela é, tão logo ocorre a advertência por parte da arbitragem, é possível constatar que o atleta não só mostra sua insatisfação colocando as duas mãos à cabeça, como gesticula ainda de outras formas, contrariando, né, a decisão da arbitragem, e as palmas, né, elas acabam sendo mesmo irônicas e sendo uma conduta que é contrária à ética e à disciplina desportiva, ainda mais se tratando de um atleta que disputa a Série Ouro. Diante disso, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, pedindo pela aplicação da claridade de direito. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço pela palavra. Doutor Paulo, com a palavra para a sua sustentação. Muito obrigado, senhor presidente, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os auditores dessa colhida comissão disciplinar, doutor Ramon, ilustre representante da douta Procuradoria, doutora Ana, também assessora desse tribunal, e a todos que nos acompanham de maneira virtual. Excelências, o senhor Everton dos Santos Quirino vem denunciado nesta noite por, supostamente, doutora Isabela, ter cometido 2 infrações disciplinares desportivas. A primeira delas, e como bem pontuado pela própria Procuradoria aqui em sessão, diz respeito a uma falta, a uma expulsão por dupla advertência deste atleta, que, conforme ficou mais do que demonstrado pelas imagens, literalmente cometeu uma falta técnica dentro dos limites da regra do jogo, impediu sim a continuidade de um ataque promissor da equipe do Pato Futsal, mas é imperioso ressaltar, excelências, que não há qualquer gravidade e ou lesividade, doutor Arthur, na conduta do atleta denunciado. Primeiro porque nós vemos sim um empurrão, um singelo empurrão no atleta da equipe do Pato Futsal, que sim mata esse contra-ataque. O jogador do Pato Futsal se desequilibra, enfim, perde o controle da bola, mas sequer cai, né, na quadra de jogo. Então isso deixa claro que, ok, o atleta sim matou um contra-ataque, cometeu uma falta de jogo, por isso, excelências, ou seja, por esse fato, ele foi suficientemente punido com um segundo cartão amarelo e tão somente foi expulso de jogo porque já possuía um cartão amarelo anterior. Então, com a máxima vênia, a denúncia apresentada, excelências, não há o que se falar na necessidade de apenamento do senhor Everton Quirino por um suposto cometimento de um ato hostil. Foi sim uma falta normal, uma falta absolutamente de jogo. Sequer o árbitro da partida entendeu que aquele lance era passível de um cartão vermelho direto. Então aqui não cabe, com a máxima vênia, vossas excelências, a esse tribunal funcionar como um órgão revisor das decisões de campo. Se o árbitro entendeu que era um lance para um cartão amarelo, essa é a decisão que deve prevalecer e o atleta tão somente foi expulso por conta de uma segunda advertência. Superada essa questão, excelências, e partindo agora para a segunda denúncia apresentada contra o atleta, nos termos do artigo 258 do Código, aqui a defesa concorda, inclusive, com a douta Procuradoria no que diz respeito que as imagens falam mais, né, do que qualquer outra coisa, falam mais do que 1000 palavras. Esse atleta, sim, excelências, ele é expulso, ele não concorda com a decisão, e como concordaria, né, estamos falando aqui de uma semifinal, excelências, de Campeonato Paranaense, um jogo de volta que estava 4-0 para a equipe adversária. O senhor Everton é o capitão da equipe do CAD Guarapuava, comete uma falta passível de um segundo cartão amarelo, percebe a bobagem, né, a besteira que acabou fazendo em campo, o desfalque que vai causar para a sua equipe, que naquele momento corria atrás, né, de tentar alguma coisa, tentar de alguma forma reverter aquele resultado. Reclama sim, sai gesticulando, mas nós não vemos aqui, excelência, em nenhum momento ele partindo em direção, objetivamente, doutora Isabela, ao árbitro da partida. Nós não vemos, excelências, ele em nenhum momento, e isso também não se encontra na súmula, qualquer xingamento
que tenha sido dito aqui, doutor Maurício, contra a decisão da arbitragem. O que nós vemos, excelências, é ele expulso, vira para o árbitro, vai em direção ao seu vestiário, batendo palmas e deixa a quadra tranquilamente. Em uma ação aqui, doutora Isabela, que não demorou 10 segundos. Então não há o que se falar também, excelências, já tendo esse atleta sido punido com cartão vermelho por uma segunda advertência. É um atleta que vai cumprir a pena automática de suspensão, que já desfalcou a sua equipe por o segundo tempo inteiro daquela partida e mais um quarto do primeiro tempo. Não há aqui a necessidade, excelências, de uma punição administrativa disciplinar a esse atleta que o tire de ainda mais minutos, de ainda mais jogos representando a equipe do CAD Guarapuava. O capitão da equipe, é um atleta que, com anos de experiência, nunca, excelências, passou por esse tribunal. Então não há o que se falar aqui na necessidade de um apenamento disciplinar a ele, razão pela qual pede-se também, com relação à segunda denúncia, a absolvição do atleta. Caso não seja esse, excelências, o entendimento dos doutores, que então, eventual apenamento em partida, seja convertido em uma mera advertência. É a manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Paulo. Doutora Isabela, apta a proferir seu voto? Uma palavra. Em relação à primeira infração, enquadrada ali no artigo 250, que é a falta do atleta, eu não entendo como uma falta gravosa, realmente. Ele empurrou ali por trás, realmente, eu não entendo como se fosse gravosa. Por isso, eu voto por acolher a denúncia, né, e aplicar a pena de advertência. Na segunda infração, também não entendo como uma conduta gravosa. O doutor Paulo mencionou, ele não foi para cima dos árbitros, né, não se fez palavras, a gente não tem na sua palavra disso. Eu também não entendo como gravosa, por isso também voto pela pena de advertência. Ok, advertir nos dois artigos. Doutor Arthur, como vota Vossa Excelência? Primeiramente, vou desejar uma boa tarde, uma boa noite a todos, né? Pessoa de Vossa Excelência, senhor presidente, doutor Maurício. Bom, com relação à denúncia, o lance no qual vem denunciado como prática do ato desleal, hostil, na minha análise aqui, a defesa do doutor Paulo vem muito bem, no sentido que foi um lance para cartão amarelo. Ele, na verdade, foi expulso em virtude de que já tinha esse cartão amarelo. Não encarei como uma jogada clara de chance de gol, até mesmo porque tinha um adversário ali dando um carrinho bem próximo à bola. E também não entendo como fora da disputa da jogada, a bola estava logo no pé do atacante que sofreu o empurrão. Então, eu não entendo aqui, na verdade, a aplicação do artigo 250 aqui para o lance, no motivo pelo qual eu vou votar pela absolvição com relação à primeira denúncia. No entanto, com relação à segunda denúncia, ou seja, ali a contrária à ética esportiva, ao meu ver, está plenamente tipificada. As palmas ali, ainda que não tenham um caráter de desrespeito com a arbitragem, esse tom irônico, sim, ao meu ver, tem o condão de provocativo, enfim, para desafiar, pelo menos, a arbitragem. Trata-se aqui do capitão da equipe, que, né, a gente não espera esse tipo de conduta. No entanto, também não verifico uma gravidade extensiva na sua conduta, então eu vou coadunar aqui com o voto da mente relatora em aplicar a pena de advertência, senhor presidente. Ok, obrigado, doutor. Por minha vez, eu acompanho, sem maiores delongas, doutores, acompanho o voto da relatora, entendo também pelo 250 em aplicar a pena de advertência, em que pese, conforme a defesa ali mencionou, não ser um ato gravoso, mas eu acho que não pode ficar não pode deixar de ter aquele puxãozinho de orelha, né? Então, entendo pela advertência. E pelo segundo fato, da mesma forma, em advertir o denunciado. Então, doutores, resultado que proclamo, fica o denunciado pela primeira infração advertido por maioria e pela segunda infração, artigo 258, advertido por unanimidade. Esse resultado que proclamo, doutor Paulo. Muito obrigado, presidente. Era meu único processo na pauta de hoje. Peço licença para me retirar, desejando ótimo trabalho aí para todo mundo. Boa noite e até a próxima.
Obrigado, doutor. Desde já desejo um ótimo final de ano. Né? Igualmente. São sessões, né? Igualmente, para todos. Que Deus abençoe o doutor e sua família aí. Que o Natal Amém. é bem gordinho. Amém. Um abraço, doutores. Até mais. Doutores, passando ao próximo da pauta, aos 364, teremos aqui defesa do doutor Rafael. Já pergunto, doutor, provas a produzir? Sem provas, doutor. Sem provas? Então, Sem provas. tenho a hora de passar a palavra também à doutora Isabel. Jogo ocorrido pelo Campeonato Paranaense, categoria de base sub-20, não, sub-13, sub-13 entre as equipes São Joséense, Sênior Futsal e Prefeitura de Maringá. A Procuradoria denuncia, com pedido de orientação em caráter pedagógico, na forma do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, o atleta Matheus Gonçalves de Almeida, da IPD São Joséense, por aos 21h16, expulsei de forma direta o senhor Matheus Gonçalves de Almeida, número 2, goleiro da equipe São Joséense, por fazer uma defesa fora da área, impedindo de forma clara o gol da equipe de Prefeitura Maringá. O mesmo, após a expulsão, se retirou sem mais. A súmula está anexada nos autos. Correu o recebimento da denúncia de forma tempestiva em 3 de dezembro. As partes foram citadas por e-mail. O atleta não possui antecedentes e esse relatório. Ok. Sem provas a produzir, passo a palavra ao doutor Ramon. Obrigado, senhor presidente. Por apreço à brevidade, reitero aqui os termos da denúncia, né, pois constatado aqui o relatório da súmula que goza dessa presunção de veracidade, e tendo em vista que se trata de atleta de categoria de base, né, tão somente uma orientação de caráter pedagógico, é a medida que se impõe o acolhimento da denúncia, né, a procedência com a penalidade aí prevista de advertência. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Doutor Rafael, por sua vez, com a palavra. Perfeitamente. Agora que me foi passada a palavra de maneira formal, gostaria de cumprimentar os senhores auditores. Faço em especial na pessoa do nosso presidente, doutor Maurício. Gostaria de cumprimentar o eminente representante da Procuradoria, doutor Ramon, a Ana, sempre muito prestativa com as necessidades de todos os jurisdicionados desta Justiça Desportiva. E bem, assim como dito pelo doutor Ramon, trata-se de um caso de menor complexidade, até para fecharmos aí o ano com chave de ouro, sem muita polêmica, né, doutora? Processo um pouquinho mais leve, mais tranquilo. Veja só, não tem como afastar aqui a presunção relativa de veracidade da súmula, né? Mas há sim como interpretar o que pode ter acontecido no jogo por meio daquilo que está descrito na súmula. E mediante essa interpretação, é necessário fazer a subsunção do fato à norma, levando-se em consideração a realidade de uma competição, a realidade de uma partida de futsal sub-13, né? A gente está falando aqui, e aqui vale destacar que é uma competição sub-13, então são de meninos, de crianças, né? O que a súmula nos traz? Qual é a cronologia dos fatos, a interpretação das jogadas descrita na súmula? O atleta expulso era goleiro, e ninguém melhor do que o doutor Arthur aqui para nos dizer, da perspectiva do goleiro, principalmente no futsal, como que se faz para tentar fechar o ângulo, né? Muitas vezes o goleiro vai de encontro ao jogador que está atacando para tentar fechar o ângulo, principalmente no futsal, que a trave é um pouquinho menor, e o recurso que o goleiro tem é, muitas vezes, fechar o ângulo do atacante para que esse não obtenha êxito na tentativa de fazer o gol. Quando nós fazemos a leitura da súmula, o que nós observamos? Que foi exatamente isso que aconteceu. Provavelmente em uma jogada onde o atacante da equipe adversária saiu cara a cara com o goleiro se adiantou para fechar o ângulo do atacante e, no se adiantar, provavelmente acabou saindo da área e, no fechar o ângulo, a hora que o atacante chutou, ele defendeu a bola fora da área. Tanto é que foi expulso, saiu sem reclamar. Mas
O goleiro tentar fechar o ângulo, acabar se excedendo, passando dos limites da área, é uma infração passível de punição pela justiça desportiva? Ainda mais quando a gente está falando de um sub-13. Então, aqui o que a defesa requer é, dada a interpretação do lance pelo relatório do árbitro, o goleiro se utilizou de um recurso sem a intenção de pegar a bola com a mão fora da área. Ao que nos consta da súmula, ao tentar ali fechar o ângulo do atacante, o atacante chutou, ele defendeu fora da área, mas não sabendo se estava ou não fora da área, porque o ato reflexo dele foi fechar o ângulo. Então, considerando que trata-se de um sub-13, considerando-se a ausência de antecedentes do denunciado, considerando-se a competição, mais uma vez destacando, se tratar de um sub-13, o que se requer aqui é a absolvição, porque não há qualquer elemento que indique a intenção, o dolo do goleiro em pegar a bola com a mão fora da área, né? Sim, a bola bateu na mão dele fora da área, ele foi expulso por isso, saiu sem reclamar, sem qualquer outra consequência ao desenrolar da partida, sequer a sua ausência, haja vista a sua expulsão. Então, o que se requer em primeiro momento é a absolvição. Não sendo esse o entendimento de vossas senhorias, requer-se que qualquer apenamento nos termos do artigo 250 seja convertido em advertência, aplicando-se, é lógico, o artigo 182 do CBJD, por tratar-se, mais uma vez, repetindo, de competição sub-13. Eu agradeço e devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Isabel. Tá certo. Apta para o jeito do voto? Vamos falar. Eu acolho a denúncia e, que nem o doutor Rafael trouxe para a gente, diante da instabilidade do atleta, né, nos termos do artigo 162, voto que seja oficializada então, a federação, né, da presente decisão, para que informe o clube sobre as orientações pedagógicas, né, bem como a anotação de antecedentes para futuro caso de reincidência. Ok. Doutor Arthur. Da mesma forma, senhor presidente, ainda cumprimentando o doutor Rafael pela explanação ali, enfim, mas acredito que o lance descrito na súmula é praticamente a subsunção do fato à norma ali, inciso 1º do artigo 250, então, diante da inimputabilidade do atleta, coaduna com a interpretação da eminente relatora. Eu, da mesma forma, acompanho o voto da relatora na íntegra, pelos motivos por ela expostos. Então, fica o denunciado, né, com encaminhamento dessa federação para a orientação pedagógica, conforme o voto do relator. Esse é o resultado, doutor Rafael. Perfeito, presidente. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que essa é a última sessão desta comissão e também minha última atuação junto a esse Tribunal de Justiça Esportiva do Futsal no corrente ano, para desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, parabenizar vossas senhorias pelos julgamentos que ocorreram durante o ano de 2024, tenho certeza absoluta que vossas senhorias colaboraram e contribuíram muito com o futsal paranaense e que ano que vem seja um ano de muitos debates, muitas conquistas a todos vocês e que estejamos aqui muitas vezes divergindo, mas sempre no campo das ideias, né, doutor Arthur? Sempre engrandecendo o debate e tentando tornar esse nosso direito desportivo um pouco mais justo, né, de todos os pontos de vista, e assim eu peço licença para me retirar. Doutor, agradeço pelas palavras aí, sempre uma satisfação ter se me permite chamar de amigo, né, neste ano aí que passou, faço das suas palavras as minhas, né, é uma honra para nós ter o doutor aqui atuando na Justiça Esportiva, engrandecendo a Justiça Esportiva, porque o conhecimento do doutor não é pequeno nessa área, né? Federação lá que diga também, né? Estamos de um lado e outro aqui, assim vamos, né? Tentando colaborar com. E desejar ao doutor aí, primeiro, muita saúde, né? Sem saúde, para todos nós. A gente não é nada, né?
E que Deus também abençoe o doutor e sua família aí. Conforme eu falei para o doutor Paulo, que o Papai Noel venha bem gordinho aí, trazendo muita Então, coisa boa, esperança, paz e muita saúde. amém. Então, até ano que vem, uma boa continuidade para você ainda. Valeu, doutor. Um abraço. Abraço. Um abraço, doutor. Até mais. Doutores, dando sequência, Autos 365. Campeonato Paraense Base Sub-10. Esse processo foi distribuído pelo doutor Arthur. Nós temos aqui, doutor Arthur, o denunciado, ele foi nascer em 23/2/2014. Né? Então, nós não temos dativo, porém o pai dele está presente para representá-lo. Eu, por desencargo, pedi à nossa secretária que solicitasse a identidade dele, né, para que fique aqui na federação arquivado, e até por questão da LGPD, né, para não exibir aqui no vídeo, porque tem dados pessoais sensíveis, então isso pode ser prejudicial. Então, nada melhor do que esse encaminhamento. Ana, recebeu? Como é o nome do pai? Pai do Cristo. Kleber, Oi. tudo bem? Como está o senhor? Tudo bem? É Kleber. Kleber, o senhor consegue mandar uma cópia de qualquer documento de identificação seu pro WhatsApp da secretária? Fazendo uma gentileza? Já ou depois? Pode ser na sequência aqui da sessão, porque, assim, nós precisamos de uma identificação do senhor comprovando, né? Que o senhor é pai, né, dele, para representar nos autos. Mas pode ser depois. O senhor vai representar o senhor vai representar o senhor Cristo. Isso, certo? eu tenho que estar do meu lado aqui. Não é bem senhor, enfim, mas enfim. Né? Tranquilo. Então, com isso, passo a palavra ao doutor relator, doutor Arthur. Perfeito, agradeço, senhor presidente, pela concessão da palavra. Desejando também uma boa noite ao senhor Kleber, ao senhor Christopher. Bom, então, trata-se dos autos 365/2024. Procuradoria de Justiça Desportiva oferece denúncia em face do senhor Christopher Davi Ferreira, atleta da equipe Associação Campos Gerais, que foi expulso após o término da partida por se dirigir ao árbitro auxiliar e proferir xingamentos de forma continuada, conforme registrado em súmula. Horrível, seus ruins, vai tomar no C, vai CF. Sendo assim, o mesmo saiu de quadra xingando por diversas vezes. Então, a conduta do denunciado viola o artigo 243-F, parágrafo 1º e 2º sobre JD, todavia, por se tratar de atleta menor de 14 anos, considerado inimputável, vem denunciado, então, na forma do artigo 162 do CBJD, requerendo aqui a douta Procuradoria de Justiça Esportiva, a orientação pedagógica ao atleta. A súmula vem com o placar de 3-0 para a equipe do Marreco, consta ali a expulsão do senhor Christopher após a finalização da partida, e o senhor Christopher não possui antecedentes, senhor presidente. Breve síntese é o relatório. Muito obrigado, doutor Arthur. Dando continuidade aqui, nós vamos fazer a oitiva ouvir, pelo menos, o menor, né? Ver o que ele queria dizer, o pai, enfim. Desde já abro a palavra, então, senhor Kleber. O que o senhor queria dizer em defesa do seu filho? Só queria dizer, em primeiro lugar, antes de eu pedir para ele contar exatamente o que aconteceu, é o seguinte: ele não foi expulso por isso, né? Porque ele tomou o cartão amarelo durante o jogo, normal, se eu não me engano, no primeiro tempo, ou no começo do segundo tempo, que foi uma jogada que ele disputou a bola com o atleta, tomou a bola do atleta e fez o gol, o juiz deu falta. E ele tinha feito o gol. Aí ele reclamou, tomou o cartão amarelo. Daí ele saiu, estava no banco, acabou o jogo. Quando acabou o jogo, não só ele, como vários pais, outros atletas se dirigiram ao árbitro falando vários xingamentos. E o juiz relatou só que ele xingou. O que realmente ele xingou foi o que está em súmula ali, chamando ele de ruim e tal. Mas outras coisas ele não falou pro árbitro. Aí foi outros atletas do mesmo time dele que falou esses palavrão e o juiz acabou relatando que foi só ele.
Ok. Ele foi expulso aos 14 minutos, aliás, levou cartão amarelo aos 14 minutos e aos 20 minutos foi o vermelho. E por que ele foi expulso? Deixa ele contar para vocês aqui. Então, eu fui expulso. Quando acabou o jogo, eu não concordei com o que aconteceu por causa da mão, que todos do meu time reclamaram, e daí eu também não tinha concordado. E daí eu fui lá e eu fui reclamar com o juiz. Daí quando eu fui reclamar com o juiz foi lá e me deu um cartão vermelho. E daí eu saí batendo palma pro juiz. E daí o goleiro do nosso time titular, ele também estava xingando. E daí o professor falou para nós no vestiário que só eu mandei o juiz xingar. E daí, como eu não xinguei, não foi só eu, como o goleiro do meu time xingou também. E daí eu fiquei meio estranho, porque eu não falei aquelas palavras. Eu vou falar a verdade que eu xinguei, eu concordo que eu xinguei. Só que não fui só eu que xinguei. O goleiro xingou, só que aquela palavra não pode falar. O que ele falou da mão é por causa que o juiz tinha dado um pênalti, que ontem começou toda a confusão num pênalti que ele deu numa bola que deu na mão, a mão do nosso atleta estava grudada, ele deu o pênalti, mas esse não vem ao caso, todo jogo tem essas reclamações, seja no profissional, seja no amador ou categoria de base, vai ter a mesma reclamação, né? Mas é criança, e ele é a primeira vez que está participando de um paranaense, né? Também estava nervoso, queriam ganhar, a gente viajou longe para chegar até lá, porque da cidade que a gente mora, de Palmeira até Campo Mourão, olha, é viagem. Então, estressa também tudo, né? A gente quer ganhar, ninguém quer perder, né? Inclusive eles. Mas eu concordo também que ele exagerou nas palavras com o juiz, mas essas palavras ali mais fortes, eu ajeito que ele não falou mesmo. Kleber, deixa eu fazer uma pergunta para o Christopher, antes de passar a palavra ao relator. Christopher, me diz uma coisa. E o que você falou lá para o juiz? Me conte. Só um momento, Excelência, ele não deu para ouvir, a voz tremeu. Pode repetir a pergunta? Claro. Christopher, o que você falou para o juiz, então? Conta para nós. Eu falei que quando acabou o jogo, eu levantei do banco e fui reclamar com ele. Falei bem assim, meu Deus, juiz, não sabe apitar um jogo. Que arbitragem horrível, vai se fuder. Eu falei isso. E daí, como falaram que eu tinha xingado ele de filha da puta, tal, essas coisas que estavam falando, que estava escrito ali, quem tinha falado que era o goleiro. Isso que eu falei pro juiz. Tá bom, Cris. Obrigado. Doutor Arthur. Perguntas? Bom, senhor presidente, na verdade, assim, eu não tenho perguntas, né? Mas o que eu gostaria de deixar aí anotado para o Christopher, né? Pelo menos um recado, que ele ainda é um garoto, né? Tem 10 anos, não sei se ele sonha em continuar na carreira de futebol ou se ele apenas joga para se divertir agora quando criança, mas que tem outros meios, né? De você reclamar com a arbitragem, eu acho que tem outros jeitos de você explanar seu descontentamento, e o árbitro, a partir do momento que ele vê um atleta que falta com respeito com ele, a tendência é ele marcar esse atleta e ser cada vez pior nos outros jogos. Então, você é um menino novo, tem tudo para crescer, para amadurecer, refletir, né, com seus erros, para que você não venha mais aqui ter que prestar depoimento, enfim, a gente torce pelo seu sucesso aí no futebol, e que pelo menos você entenda, né, que você vem hoje receber essa orientação pedagógica, mas que a gente torce pelo seu sucesso e que você não repita esses atos aí, porque realmente é muito preocupante essa reclamação exagerada com a arbitragem, tá, Christopher? Então era só esse recado que eu gostaria de passar para você. Então, obrigado.
Você quer pedir desculpa? Pode olhar. Obrigado, doutor Arthur. Doutora Isabel. Sim? Doutor Ramon, perguntas? Sem perguntas, senhor presidente. Obrigado. Ok. Eu, da mesma forma, endosso as palavras do doutor Arthur, né, Cristian? Sim, existem outros meios aí para a gente discordar do que o juiz fala, né? E às vezes a gente fica bravo mesmo com o juiz, dependendo do jogo, né, doutor Arthur? Doutor Arthur, Cristian, é goleiro. Agora, imagine se ele fosse reclamar com o juiz o tempo todo. Mas, assim, existem outras formas, né? E você tem uma carreira aí pela frente, acredito que brilhante, e você tem que ser o exemplo para quem estiver do teu lado, tá? Se os teus colegas falam algum tipo de palavra que não seja aquelas que devem ser faladas, você tem que ser o exemplo para eles não fazerem isso. Eles estão lá para se divertir, jogar, competir, e não para criar uma animosidade entre vocês e o próprio juiz. Enfim, com isso, Cristian, você está dispensado, agradeço a tua participação, você e teu pai, Kleber, também agradeço aí a sua vinda, a presença de vocês é importante aqui para nós, né? Até para elucidar o caso. E, por óbvio, vocês estão... fiquem à vontade, pode ficar até o final do julgamento, mas os dois estão dispensados. Assim, passa a palavra ao doutor Ramon. Eu que agradeço aí pelas palavras e em nome dele, que ele não conseguiu falar, tentou falar e não conseguiu, e peço desculpa também pelo ocorrido. Imagina. Doutor Ramon, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, os termos da denúncia são bem claros, até para esclarecer para o pai que a arbitragem ela goza de um privilégio, né? Porque o senhor imagine a situação de um árbitro que tem duas torcidas, pais, todos contra eles, e eles não têm o tempo que nós aqui temos, né? Os auditores têm, de pensar, de raciocinar, de pensar melhor sobre a decisão que ele vai tomar, e ele tem que tomar aquela decisão dentro do campo, né? Com pressão, com barulho, com várias coisas, e erram sim, né? Não é incomum isso acontecer. Mas quando isso acontece, é do esporte, acontece. Em um local em que eu e o doutor Arthur, inclusive, por coincidência, temos o privilégio de jogar, existe um amigo nosso em comum que foi atleta profissional de futsal. E, recentemente, jogando e conversando, e o meu filho, que tem 9 anos, também joga o Sub-9, joga o Campeonato Paranaense aí, da federação, né, e a gente conversando junto, ele falou uma coisa que foi muito interessante, e eu lembrei agora até para dar isso de exemplo, né, aí para o Christopher, que está sendo submetido a julgamento. O esporte de base e a formação do atleta, ela não é só para a prática desportiva, ela não serve só para ele ser um excelente jogador de futebol, quem sabe um jogador profissional. A formação de base, ela auxilia principalmente na formação do caráter, na formação da conduta, na formação de uma pessoa melhor dentro da sociedade. E esse amigo deu como exemplo, inclusive, que em uma entrevista para ele trabalhar numa multinacional, ele foi passando por várias etapas, e chegou um determinado momento que, quando perguntaram para ele o que ele fazia anteriormente, e ele disse que era atleta profissional de futsal, na hora ele foi selecionado. E ele ficou surpreso com aquilo, e ele disse por quê, né, que vou passar outras etapas e já vou ser contratado. Porque o atleta profissional tende a conviver com situações como essa, decisões que muitas vezes são contrárias, e ele lida com isso com disciplina. Ele sabe trabalhar em equipe. Então, se eventualmente tinha mais pessoas lá xingando, a conduta adequada seria retirar aqueles que estão, né, passando dos limites, saírem de lá. E que sabe conviver com essas adversidades, competitividade, e sabe que muitas vezes a gente acaba sendo derrotado em uma oportunidade, mas a gente tem a chance de ganhar depois, a gente tem a chance de melhorar, a gente tem a chance de evoluir. Portanto, como procurador, como a parte aqui que está acusando, eu acho que a penalidade de advertência é necessária.
mas eu tenho uma certeza absoluta e fico muito feliz de saber que o Christopher entendeu a situação, entendeu a seriedade da competição, entendeu que medidas como esta não podem se repetir e que ele vai poder, aprendendo isso, transferir esse ensinamento para todos os colegas dele do time, para o professor dele, para que isso não se repita e que, mesmo diante de uma decisão errada, de uma decisão equivocada da arbitragem, o que deve prevalecer é o respeito, porque depois vai ter um outro jogo, vai ter uma outra oportunidade, e eu tenho certeza, Christopher, que um dia a gente vai se encontrar aí nos campeonatos paranaenses, nas etapas aí dos campeonatos, e eu vou ter certeza que vou comemorar junto com você uma vitória, tá bom? Mas a Procuradoria reitera os termos da denúncia e pede para a aplicação da medida de orientação pedagógica, que eu acho que foi bem cumprida, e dou parabéns ao senhor, pai, e ao Christopher por participar deste julgamento e dar credibilidade à justiça aqui como um todo, e ciente de que condutas como essa não acontecerão mais. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, doutor Ramon. Muito boas suas palavras. Doutor Arthur, apto a proferir seu voto? Sim, senhor presidente, depois dessa palestra do doutor Ramon ficou até fácil, né? Então, e vamos aí, igual a gente fez no processo anterior, né? Fazer aquele ofício para que, com relação às orientações pedagógicas, o senhor Christopher está presente, acho que está bem posto já, mas apenas para deixar configurado aqui o resultado do julgamento. Perfeito. Doutora? Acompanho. Eu também acompanho o voto do relator, né, com encaminhamento de ofício para a federação, né, para que fique registrado, e o Christopher que não volte mais lá. E se algum colega falar alguma bobagem lá, que só pode falar. Vocês vão levar um puxão de orelha. Tá bom? É isso aí. Esse é o resultado, Kleber. Tá fechado o som. Está com o Tá sem som ligado. Oi. Agora ligou. Opa. Eu sou meio leigo nessa parte, assim, que é a primeira vez que a gente está participando, que nem se fala que foi punição pedagógica. O que seria exatamente isso? O que acontece? O que acontece é o seguinte, vai ser encaminhado um ofício para a federação, vai ficar registrado lá, como ele é menor, ele não pode ser punido com advertência ou com outra penalidade. Então, fica um registro na federação dessa decisão, né, e se ele novamente, por qualquer motivo que seja, volte a cometer algum ato que não seja de acordo com o CBJD, ele vai ser julgado e o responsável por ele acaba sendo punido. Pode ser o clube, né, doutor Arthur? Pode ser o pai. Perfeito. Assim, Kleber, o artigo que ele vem denunciado, que é o artigo 162, né, que fala que os menores de 14 anos são considerados inimputáveis, o parágrafo único ele fala que no caso de uma reincidência, né, dessas infrações disciplinares, o técnico ou o representante legal da competição pode ser responsável. Então, é só para, na verdade, constar, se houver uma reincidência, então, aí o técnico ou o representante legal daí pode ser a vir intimado aqui para responder também o processo disciplinar. Perfeito. Ah, sim. É porque a partir do ano que vem ele vai participar por uma outra equipe, né? Ele não vai mais participar pela CGF, ele vai participar pela uma outra equipe. Daí eu quero saber se vai ter, tipo, a punição de um jogo ou outro jogo na próxima Paranense. Não. Quanto a isso, não. Não tem nenhuma punição. Tá? É só um puxão. Sendo bem objetivo, é só um puxão de orelha mesmo. E que não, mas isso não vai acontecer. Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigado. Obrigado, bom final de ano aí. Obrigado para vocês também. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos vocês aí. Igualmente, obrigado. Boa sorte. Obrigado. Doutor, tchau. Dando continuidade, até mais, tchau. Dando continuidade da pauta, autos 361/2024, o relator designado aqui, doutor Arthur. Doutor Arthur, nesse processo temos um pequeno detalhe. O denunciado nasceu dia 6/12/2010
e não está representado nem por defensor do ativo. Pois é, doutor Ramon. Então, Poxa. nesse caso, vamos ter que adiar esse processo. Aí Sem não tem problema. Infelizmente. Perdão, só qual que é o número dele da pauta? É o 361, só que ele tá como 261 ali, o título dele. Ah, entendi. Não, tranquilo. Vamos adiar, então. De acordo? Então, De acordo. autos 361-2024, Campeonato Paranaense, adiado pela ausência do dativo. Autos 362, Campeonato Paranaense, base sub-11 feminino. Olha só. Auditor, relator designado, doutor Arthur, do qual tenho a honra de passar a palavra. Agradeço, senhor presidente. Então, trata-se aqui de campeonato paranaense sub-11 feminino, no qual vem denunciado a equipe do AFI Futsal, uma vez que a equipe não compareceu na partida. Então, vem denunciado como curso artigo 203 do CBJD, pelo qual requer aqui o seu devido apenamento. A súmula da partida consta aqui realmente o WO, constam aqui como presentes, né, o primeiro árbitro número 2, anotador, cronometrista, representante da federação. Por parte da equipe do Colombo, aqui são diversas as atletas elencadas na súmula. No entanto, com relação à equipe do AFI Futsal, não consta nenhum integrante. Consta aqui do relatório que o time do AFI não compareceu na partida, sendo designada a equipe vencedora a equipe do Colombo Futsal, que se fez presente no horário e local da partida. Com relação aos antecedentes, consta que a equipe do AFI Futsal possui antecedentes já, mas por outros artigos, 91 e 213. É o relatório, senhor presidente. Ok. Sem provas a serem produzidas, passo a palavra ao doutor Ramon. Obrigado, senhor presidente. Bom, situação é um pouco estarrecedora, porque pelo que eu vi aqui, o jogo seria em Toledo, né? Então, a equipe de Colombo teve, além de toda a logística, esse deslocamento para a realização da partida e sem apresentação de qualquer defesa, sem acompanhamento do julgamento, nem nada. Não vejo outra alternativa senão acolher a denúncia, né? Pedir o acolhimento da denúncia e aplicar a penalidade que é devida, considerando os antecedentes ainda da EPD que foi denunciada. É o que se requer. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, doutor Arthur. Apto a conferir seu voto? Bom, apto, né, senhor presidente? Confesso que é um caso um pouco complicado. Eu fui diligenciar aqui no site da Federação Paranaense de Futebol, até para a gente saber qual que era ali a rota, né? Se eles já tinham disputado algum jogo antes, mas confesso que aqui no site a consta do futebol feminino base a partir do sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Não tem nenhuma informação com relação ao sub-11, pelo menos eu não encontrei aqui por parte do futebol feminino. Mas, de fato, há a aplicação do WO, diversos, né, componentes da equipe do Colombo presentes, árbitro, enfim, não há nenhuma prova que desabone aqui a presunção de veracidade da súmula. Voto por aplicar aqui o artigo qual vem denunciado. No entanto, com relação à dosimetria da pena, eu fico assim um pouco receoso de dar uma pena pecuniária de elevada monta para EPD de sub-11 do futebol feminino, né, que já é tão custoso de se fazer. Então, eu coloco a título de sugestão a penalidade dele no artigo 203, e como multa, eu colocaria o valor de R$500, e após a redutora do artigo 182, portanto, se tratar de competição sub-11, reduziria então a multa no valor de R$250. Sugestão. Doutora. Acompanho o voto. Eu, da mesma forma, doutor, eu também aqui estava analisando a questão infelizmente, não temos nenhuma defesa, né? Também fui em R$500, até coloquei R$300 aqui, mas aí dá para aplicar um 82, né? Nesse caso aqui, enfim, eu vou acompanhar o voto do relator.
Então, o resultado proclama o auto 362, fica a equipe denunciada, apenada pelo artigo 203 em R$ 250 com a aplicação do 182. Esse é o resultado. Senhores, dando sequência, autos 366, Campeonato Paranaense, base sub-20. Jogo corrido em 27/11/2024, relatora designada, doutora Isabela. Com a palavra. Jogo ocorrido pelo Campeonato Paranaense, categoria de base sub-20, entre as equipes ABF Beltrãozinho Futsal e Santa Maria Futsal. A Procuradoria denuncia na forma do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CBJD, o atendente Valber Soares Urídio, da EPD Santa Maria, por ter levantado do banco de reserva e em ato contínuo reclamando, gesticulando de maneira assintosa e desrespeitosa à arbitragem, após ser marcada uma penalidade contra os feitos. A súmula está anexada nos autos, ocorreu o recebimento da denúncia de forma tempestiva no dia 4 de dezembro, as partes foram citadas por e-mail e o atendente possui antecedentes. Esse é o relatório. Não tem provas nesse, né? Tem vídeo, não? Obrigado, doutora. Doutor Ramon, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Também apreço a brevidade e invocando aqui a presunção de veracidade da súmula, reitero os termos da denúncia e peço a condenação com a penalidade cabível. Obrigado. Obrigado, doutor. Doutora, apta a proferir seu voto? Com a palavra. Bom, se a gente for analisar os antecedentes ali, o último antecedente foi em janeiro desse ano, e também foi pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Não considero como tão gravosa, né? Pelo menos a súmula ali não foi tão detalhista nas palavras, né? No que o atendente proferir. Mas considerando a reincidência por ele ser atendente e pelo fato, eu acolho a denúncia e aplico a pena de suspensão de 4 partidas. Doutor Arthur, como voto? Quando eu ouvi esse sobrenome, o vídeo, eu falei, poxa, eu acho que eu me recordo desse sobrenome. E realmente é o atendente do Santa Maria, que já tem uma ficha extensa aqui na nossa primeira comissão, né? Apesar da atitude não ter sido de elevada gravidade, eu acho que as reincidências anotadas na sua ficha ali dão a entender que ele não entendeu, né, o recado. Deu a entender que ele não entendeu, é complicado, mas ele parece não ter entendido o recado, a seriedade, né, do tribunal. Então eu vou coadunar com o voto da eminente relatora. Pois ele recebeu 6 partidas, hein, da nossa comissão. Perdão até a intromissão, mas será que não é aquele que tacou a camiseta molhada e depois tacou água na arbitragem, uma coisa assim? Eu acredito que é esse mesmo. Estourou o vídeo. Esse mesmo. É o Orídio. Eu também lembrei desse julgamento que não só ele levou o cartão, como tacou a camiseta suada, molhada na arbitragem, depois tacou o pano, que ele tacava água no árbitro também. E acho que é por isso, lembrei por conta das 6 partidas. Que beleza, hein? Bom, eu não tenho como divergir do voto. Acompanho. Então fica o senhor Valber Soares Urídio, né, que pelo jeito não está surtindo efeito as nossas decisões aí, enfim, em 4 partidas de suspensão. Com isso, doutores, esse é o nosso último processo da pauta, né? Antes de finalizar a sessão, eu quero agradecer a cada um dos doutores aí durante esse ano aí que acompanharam aqui a federação, que estiveram presentes nas sessões, deixaram compromissos de lado, né, doutores? Doutor Ramon, doutor Arthur, os demais que não estão presentes aqui também quero registrar aqui na gravação, doutor Álvaro, doutor Carlos, né? Doutor Gustavo também,
aos que não estão mais aqui na nossa comissão, né? O próprio William, que está na concorrência ou na segunda comissão. E, enfim, quero desejar aqui para cada um que esteve durante este ano aqui agradecer, né? Agradecer por todas as participações. Doutor Ramon, compartilhe, né, esses votos aqui aos seus colegas, né? E agradecer por cada contribuição que cada um deu aqui na federação. Desejar aí a cada um de vocês aí um final de ano aí promissor, como eu disse para os advogados, que o painel venha bem gordinho para todos nós, né? E que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, com muita paz, muita alegria, muita saúde, e que 2025, que está batendo a porta aí, seja um ano muito promissor para todos nós, inclusive aqui para a Justiça Desportiva. Senhor presidente, eu acho que tem na sala ali, eu recebi aqui umas mensagens do senhor Paulo Dalsaço, que é referente o processo que foi adiado. Será que não tinha como habilitar ele para ver quem é? Na realidade, doutor Ramon, o processo já foi adiado. Senhor Paulo, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos aí. Certinho. Estou aqui no aguardo desde o começo da reunião para saber certinho sobre o Sub-15 ali, que aconteceu o fato lá em Bituva, né? Masculino do senhor Cauã? É, isso, mas só que o Cauã, eu queria colocar uma coisa para vocês aí. O Cauã que estava lá no dia do jogo é o Cauã Silva de Souza, e não o Cauã Goulart Pereira. Até a moça lá que eu estava falando lá na súmula, lá aquele dia lá, a mesária e a cronometrista, eu falei assim, olha, veio o nome errado, acho que eles pegaram no sistema do Cadieia, ou o nome confundido lá, e confundiram os nomes lá, e daí foi o meu menino do Sub-14, que nem estava presente, que tomou o cartão vermelho. Nesse caso, eu oriento o senhor a fazer uma informação à federação, porque o processo não foi julgado. A gente adiou, porque, como ele é menor, né, teria que ter um representante dele aqui. Então, no caso, um advogado. O senhor é o pai dele? Não, eu sou o técnico. O técnico? Não, daí teria que ser um advogado ou o pai dele. Então, assim, o que eu sugiro? Que vocês, pela equipe, façam um comunicado à federação explicando essa situação, né? E aí a federação vai fazer avaliação para retirada desse processo ou para denunciar a pessoa correta, que aí é trabalho da procuradoria. Não, é tranquilo, só porque assim foi uma expulsão normal de jogo, o segundo cartão amarelo e tal, mas assim não teve nada demais. A gente até aqui nós estamos aqui em Limoeiro, na Taça Brasil de Clubes, então assim, o menino que estava lá comigo aquele dia está aqui comigo, entendeu? E daí o rapaz que não tinha nada a ver, até a gente brinca com isso aí. Como que é o nome do rapaz que estava lá no dia? É o Cauã Silva de Souza. Foi só cortar uma bola lá que e deu um carrinho, a bola pegou na mão dele, assim, no chão, assim, daí já tinha amarelo, tomou o segundo amarelo. Se anota isso, Ana, fazendo um favor? Então eles vão ter. Mas, de qualquer forma, o senhor faz um comunicado à federação informando que houve essa troca que os nomes estão errados. Então, daí, para que a procuradoria seja possível, a denúncia do atleta correta, e não do que está aí com você. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Eu vou fazer isso com a Patrícia lá, eu já peço para a Patrícia encaminhar vocês aí, sem problema nenhum. Perfeito, maravilha, que daí ele já não tá bom? Nem vem aqui. Nem o outro. Como é que é o nome dele lá? Cristo? Meu Cristo. Obrigado pela presença, senhor Paulo. Obrigado a vocês, boa noite e bom final de ano a todos. Igualmente, obrigado. Até mais.
Então, doutores, continuando, então desejo aí um ótimo final de ano a cada um de vocês, que Deus abençoe, e que 2025 aí venha repleto de muita saúde, principalmente, né, bons momentos, e muitas conquistas e vitórias. Abro a palavra, né, pela ordem aqui da nossa comissão, doutor Arthur. Obrigado, senhor presidente. Também gostaria de agradecer os doutores pelo ano no qual compartilhamos juntos, um ano de muito aprendizado, ganho de experiência. É sempre muito bom estar aqui na companhia de vossas excelências. Doutora Isabela, qual estou tendo a oportunidade de conhecer agora também. Foi um ano muito incrível ao lado dos senhores. Desejo também boas festas, tenha muita saúde, muita alegria para a família de vocês. E retornamos ano que vem, né, senhor presidente? Novamente restabelecidos, com um novo ânimo, um novo gás para um ano de muito trabalho também. É isso aí. Doutora Isabela. Bom, obrigada pelas palavras, senhor presidente. Queria agradecer também, entrei esse ano, no finalzinho, né, para acompanhar as sessões. Então, queria muito agradecer a oportunidade, tenho aprendido todos os dias com vocês. E desejar para todos um excelente Natal, um ano novo muito próspero, de muitas conquistas para nós. E é isso. Obrigado. Doutor Ramon. Muito obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, reiterar os parabéns pelos trabalhos, né, em nome da Procuradoria, falar principalmente da nossa grande secretária Ana, que sempre nos auxilia e providencia todos os processos e auxilia na questão das denúncias, juntar aí as súmulas e tudo, é sempre muito eficiente, sempre muito contributiva, então nada aconteceria aqui se não fosse toda a eficiência e o trabalho dela, né? Parabenizar também pela condução dos trabalhos, e aí acho que falo mais pessoalmente, porque sou até um pouco suspeito para falar, porque essa primeira comissão é com a que eu mais atuo, né? E começando nesse ano de 2024, aí na Procuradoria, eu aprendi muito com vocês, doutor Arthur, aí, o senhor presidente, o doutor Álvaro, até brinca, é meu guru, né? Porque depois ele comenta comigo todos os julgamentos e tudo que eu digo, né? Mais uma vez, reiterar a denúncia e dizer que eu me senti muito bem, muito feliz, muito satisfeito em atuar como procurador. A amizade que a gente tem lá na Procuradoria é muito legal, os outros procuradores, a gente contribui um com o outro nos entendimentos, nas denúncias que são feitas, modelos, enfim. O Dr. Denis é uma pessoa espetacular e contribui muito para o nosso trabalho, e eu me sinto muito satisfeito. Tanto é que para essa sessão, hoje era para vir o Dr. Edilson, acho, e não pôde, quando o Dr. Denis colocou no grupo quem que é voluntário, mas eu corri colocar que eu era voluntário, porque eu queria participar aqui, porque é muito gostoso, muito legal. Então, desejar para todos um final de ano maravilhoso, que possam comemorar muitas conquistas, e que seja só um início para que novas conquistas nos próximos anos venham. Muita felicidade, muita saúde para todos, para as suas famílias, para todos aqueles que querem bem, e que tenha um Natal com o Papai Noel bem gordinho e um ano novo maravilhoso. Muito obrigado a todos, e que no ano que vem a gente se encontre muitas e muitas vezes, que eu possa ser selecionado para essa primeira comissão todas as vezes, se possível, né? E que a gente possa evoluir sempre. Muito obrigado, um abração a todos. Eu que agradeço, doutor, pelas suas palavras, pelo carinho que o doutor tem com a nossa comissão aqui. E endosso as suas palavras em relação à Ana, que sempre está atenta, prestando atenção em todo o trabalho, né? Sempre dedicada, qualquer coisa que a gente precisa, ela atende, né? Então, parabenizar a Ana também por tudo que ela faz por todos nós aqui, né? Quase perdemos ela, hein? Quase perdemos ela. Né, doutora Ana? Quase perdemos ela. Mas agradecer a tudo. Ana, se você quiser falar, fique à vontade. Tá de boa? Então tá bom. Aumentou o passe aí, doutor?
Maurício? Como é que é? Aumentou o passe agora? Não sei, né? Quem sabe? Tá valorizado o passe agora, doutora. Ana, se estiver ganhando mais, não esqueça do presente da Procuradoria, hein? Boa. Mas espero que sim, né? Mas é isso aí, meus queridos. Valeu a cada um de vocês. Desejo um ótimo final de ano aí. Um abraço para quem não está aqui, né? Doutor Álvaro, doutor Carlos, doutor Gustavo. Abraço àqueles que não estão mais na comissão. E com isso, declaro encerrada a sessão, a última sessão do ano.